Art, então este é o lugar em que os ossos são guardados? Sim, depois que voltamos do campo, é aqui onde tudo é... Minha nossa, mas o que é isso? Bem, este é um Triceratops bem grande. Estes são os dois chifres de cima e este aqui é o chifre nasal. Ok. E de fato, ele tem um nariz que se projeta mais de 30 centímetros para frente. Então, o comprimento total do crânio é de cerca de 2 metros. Bem, é um crânio gigante. Art, isso tudo é impressionante. É aqui onde você organiza todos os ossos? Aqui é onde os ossos são guardados. E, por exemplo, estes são classificados por tamanho. E aqui estão vértebras pequenas, até as bem pequenas como essas. E estes são de diferentes espécies, mas a espécie predominante é o Edmontossauro, o dinossauro com bico de pato. E estas são vértebras da cauda um pouco mais adiante. Todos esses ossos aqui são vértebras. Esta seção aqui é a mão, e estes são os ossos do pulso aqui. E você pode ver que eles são únicos, e eles são ossos incríveis de se encontrar, pois eles quase sempre têm integridade. Eles são muito grandes. Este é o osso do pulso. Isso seria equivalente ao dorso da sua mão. Os Edmontossauros tinham membros dianteiros bastante robustos. E eles não andavam em 4 patas. Provavelmente eles corriam. Em 2 pés, seus membros frontais eram fortes o suficiente para suportar seu corpo. Parecidos com o canguru. Sim, como um canguru. Estas são as falanges terminais. Esses são conhecidos como ungulados. Então, isso é como cada uma das extremidades de seus dedos. Isso teria sido de um dedo do pé. Essas projeções são os locais onde os tendões se fixam e permitem que os seus dedos se movam. E então, aqui embaixo, eu não vou puxar. Mas os metatarsos, esses são os ossos do pé. É complicado de imaginar, não é? É sim. E já que estamos aqui, olhe só para esses ossos maiores. Eles são enormes. Essas são as tíbias, o osso da perna inferior. E isso é só a parte inferior da perna? E a maioria desses ossos é de dinossauros com bico de pato. Este é um exemplo muito bonito. Está bem inteiro. Essa parte do osso é frequentemente esmagada por causa do sedimento denso. Então... É porque ele é mais vazio aqui nessa parte. Sim, teria tido mais espaço ali. E isto é uma ulna. Então isso seria o antebraço. Isso te dá uma noção de tamanho. Mas ela te dá uma ideia do quão grande esses animais eram. E este é único, porque ele tem uma marca de dente aqui. É mesmo. Ou um dente ficou preso aqui. E é possível ver a marca de arrasto saindo. E isso é incomum? Você claramente está se referindo a uma batalha que estava rolando. Bem, é mais provável que seja um animal que se alimentou na carcaça. E todos esses ossos vieram do rancho Hansen. Isso mesmo. Todos são daquele local. Você sabe quantos são? Bem, nós temos mais de 20 mil ossos na coleção. E quanto tempo levou para achá-los? Mais de 20 anos se passaram. É mesmo? Sim. Esse foi praticamente o trabalho de sua vida. Bem, eu não planejei que fosse assim. Só aconteceu. Foi o que aconteceu. Nossa. Aqui na mesa temos alguns fêmures. Esses são os ossos da coxa. Esses são enormes? Eles são. E esse é o maior, o osso mais longo do corpo e geralmente o mais largo. E esses pesam algumas centenas de quilos. Então você pode imaginar, se pegar uma dessas grandes tíbias que acabamos de ver, somá-las a isso, e você está lidando com mais uma coisa aqui, e depois você tem o pé abaixo e o quadril acima disso. É difícil de imaginar. Esses são animais realmente grandes. Esta caixa contém os restos de Nanotirano. Nanotirano é um dos dinossauros mais raros. Esses são. Quando você diz tirano, isso é semelhante ao T-Rex? Semelhante ao T-Rex, e existe uma grande dúvida na comunidade científica se ele é T-Rex ou não. O problema é que não há T-Rex jovem, ou se há, eles são muito mal compreendidos e pouco conhecidos. Portanto, não se pode ter um dinossauro que tenha mais de 10 metros de comprimento sem ter algo menor. E disseram que esse deve ser um adolescente, mas as características não se encaixam com as de um dinossauro T-Rex. Você os vê consideravelmente diferentes. É um táxon diferente, sim. O que temos aqui? Isso... Estes são os dentes? Esse é o maxilar. E a mandíbula está aqui. Esse aqui é do outro lado do corpo, mas você consegue visualizar. Portanto, esse teria sido um animal bem assustador.
Sim, teria. É o tipo de animal do qual eu fugiria. E aqui está o dente. E isso nos traz aos dentes. Esses dentes são importantes, porque um dente pode te dizer um táxon. Pois se encontrarmos um único dente, saberemos que animal em específico está presente, já que conseguimos identificar os dentes. Por exemplo, vamos pegar este. Este é um dente de Tiranossauro Rex. E como você sabe isso? É um dente enorme e destrutivo. Ele é serrilhado e é maior do que poderia ser em qualquer outro dinossauro existente. E esse é um tiranossauro. E aqui está, um nanotirano para compararmos. E você vê como ele é afiado. E as serrilhas mesmo? estão alinhadas na frente e atrás do dente. Uhum. Então é um dente diferente. E este sim é um dente de esmagar. E quando isso mordia o osso, às vezes os dentes quebravam. E isso é aceitável para o dinossauro, pois ele tem dentes infinitos. Um novo dente mesmo? surgirá. O fato de acharmos tantos dentes associados a esses restos de dinossauros com bico de pato sugere para mim que depois que eles morreram, eles estavam disponíveis para a coleta por um tempo, o suficiente para que o tiranossauro e outros animais entrassem e desfrutassem da refeição. Agora esta gaveta tem um monte de coisas únicas. Pega aquele lado. Está bem. Esses materiais, em sua maioria, não são de dinossauros. Você pode ver aqui que são conchas, cascas de ovos de dinossauros. Oh, minha nossa. E essas daqui? Essas são escamas da pele de um crocodilo. Fósseis realmente bonitos. Temos muitas tartarugas. Todos esses seres são animais aquáticos. Este é um exemplo de uma casca de tartaruga. E aqui podemos ver por dentro que temos a caixa torácica. As tartarugas são únicas porque suas cinturas peitorais e pélvicas estão dentro da caixa torácica. Portanto, para desenvolver uma tartaruga, você precisaria descobrir como mover suas cinturas pectorais e pélvicas para isso dentro parece da estranho, caixa não é? torácica. E isso é um enigma para a evolução. Art, isso me lembra de outra pergunta, e ela está associada à camada em que você estava encontrando tudo isso. Ela é chamada de formação de lance, está Sim, correto? correto. Essa é a unidade. E se eu me lembro corretamente, não é como se esses ossos fossem aleatórios, que há algum tipo de estrutura. O que isso significa para você? Bem, isso é o que chamamos de cemitério de fósseis. É um lugar onde centenas ou milhares de dinossauros ou animais morreram. Eles não faleceram aqui neste local e creio que já conversamos sobre o fato de que eles foram transportados até aqui. Mas eles morreram em algum lugar e morreram de forma catastrófica. Todos faleceram quase ao mesmo tempo, pois os ossos estão em condições parecidas. Portanto, temos um grande número de ossos e deve ter acontecido algum evento que foi significativo, o suficiente para matar tantos animais de uma vez. Isso certamente levanta essa ideia de um processo catastrófico global. Os leitos de ossos que vemos no registro fóssil são realmente muito mais abrangentes e extensos do que os que temos atualmente. Você pode ter um leito de ossos se houver, por exemplo, uma grande inundação que pega uma área onde pessoas e animais vivem. Então, se você voltasse anos depois, encontraria alguns ossos lá, mas não encontraria nada comparável à escala que vemos no registro fóssil. Quando você encontra um leito de ossos como esses, que são comuns no Cretáceo, isso certamente o leva à conclusão de que aconteceu um grande processo catastrófico. Isso não é apenas a vida normal. E na camada em que encontramos esses ossos, se eu me lembro bem, estávamos falando sobre como isso parecia ser mais uma camada de lama, correto? Sim, aqui em específico temos os ossos em uma pedra de argila para pedra de lama, é um material bem fino. Em outros locais, os ossos são encontrados em arenito, então existem vários ambientes sedimentares onde se encontram leitos de ossos. Neste aqui temos muita sorte porque é fácil remover a terra, já que não é rocha. É sedimento não consolidado. Mas ainda estamos lidando com números massivos de animais sendo mortos. Qual é o tamanho dessa formação? Bem, a formação Lance se estende pela maior parte de Wyoming e depois
vai para a Dakota do Sul com o nome de Formação Hill Creek e depois vai para Montana. Assim, Dakota do Sul, Montana e Wyoming. E também há uma formação equivalente em Drumheller, no Canadá, onde eles encontram dinossauros. E eles também estão encontrando esses mesmos dinossauros no Alasca. Então falamos de uma grande parte da América do Norte. E este aqui é extenso por conta própria. Este é um leito de ossos do Cretáceo Superior muito extenso, sim, e existem muitos deles. Não é só um. Mas eles não estão ligados. Mas há muitos leitos de ossos no Cretáceo Superior. Então, essas camadas são estratos, como as chamamos. Essas camadas são como as que você viu no Grand Canyon, onde há uma unidade que possui alguma integridade e uma certa extensão. E essas camadas estão sobrepostas. Se descermos mais, encontraremos outra camada. E ao descer mais, você encontra outra camada. Essas camadas possuem diferentes tipos de fósseis na coluna geológica. Onde você encontra fósseis, a mesma pergunta surge. Como que temos todos esses fósseis aqui? E como se preserva um fóssil? E que tipos de processos estão envolvidos na preservação de um fóssil? Sabe, Art, está ficando claro que o que você faz no Rancho Hansen é escavar um grande local de sepultamento. Isso daqui é uma enorme cama de morte. E é sobre isso que a tafonomia trata. Tafonomia é a ciência de descobrir. O que acontece com um animal desde o momento em que está vivo até ser escavado? Portanto, inclui a causa da morte. O que aconteceu depois que morreu? Ficou por aí e se decompôs ou foi enterrado rapidamente? E a evidência de que ele foi enterrado rapidamente é a preservação da integridade do organismo. No caso desses dinossauros, sua morte original foi seguida por um período de tempo durante o qual assumimos que eles foram devorados e estavam apodrecendo. E após estarem quase totalmente apodrecidos, talvez alguns dias, semanas ou até meses, a massa de ossos foi coletada e levada para águas mais profundas onde foi enterrada. Esse sepultamento preservou os ossos. Isso se mostra pelo fato de que os ossos estão separados. Se achamos um dinossauro inteiro, sabemos que ele foi morto e enterrado rapidamente. E para enterrar um animal tão grande, é necessário um sepultamento rápido. Por exemplo, estudamos baleias no Peru. Sim. E baleias são animais grandes. Quando encontramos uma baleia que foi enterrada rapidamente e seus ossos estão no lugar, você sabe que houve sedimentação e que a terra que as cobriu estava chegando muito rápido. Essas baleias ainda têm as barbatanas em suas bocas. A proteína que aparece em apenas alguns dias ainda está em suas bocas, assim sabemos que elas foram enterradas rapidamente. E ao publicarmos isso em revistas científicas, destacamos que se tratava de um sepultamento rápido. Bem, Art, os fósseis de dinossauros que encontramos, você afirma que eles são encontrados quase todos na mesma camada. Não estão presentes em todo o sistema de camadas. Me dê sua visão sobre isso. Ok. No Cretáceo, encontramos tipos específicos de dinossauros. Encontramos esses dinossauros com bico de pato, o Tiranossauro Rex. Temos os dromaeossauros, os raptores. Isso é típico do que encontramos no Cretáceo Superior. Se você descer para a próxima camada, o próximo conjunto de camadas, chamado de Jurássico, é daí que vem o nome dos famosos filmes de dinossauros. É onde estão esses apatossauros enormes e outros dinossauros de pescoço longo. E outros tipos típicos de dinossauros, exceto o estegossauro. Então, se descermos mais, encontraremos alguns dinossauros que não são tão familiares no Triássico. Se descermos abaixo do Triássico, encontraremos outras camadas de rocha, e essas camadas não contêm dinossauros. Elas têm alguns répteis, e se descermos um pouco mais, há alguns anfíbios e peixes. E temos mais e mais animais marinhos conforme descemos. As camadas, até que, por fim, o que encontramos no fundo é completamente os tipos de animais que habitariam o oceano. Portanto, toda essa cena, de baixo para cima, é uma ordem de distribuição de formas de animais. E é isso que é o registro fóssil. Bem, vamos voltar aos dinossauros por um segundo, porque uma das grandes questões novamente era: o que levou à extinção de todos os dinossauros? Você mencionou o asteroide. Mas agora vamos abordar isso sob a ótica do Gênesis. Como explicamos isso?
Quando vemos o registro fóssil dos dinossauros, encontramos que eles foram eliminados em camadas. Temos os tipos de dinossauros do período Triássico aqui. E depois temos os dinossauros do Jurássico mais acima. E então temos os dinossauros do Cretáceo bem no topo. E bem no topo encontramos o Tiranossauro Rex e os dinossauros de bico de pato. E as coisas que estamos estudando em Wyoming, porque estamos logo abaixo daquela camada em que termina o Cretáceo. E eu acho que esse processo de sepultamento não pode ser explicado apenas por um único asteroide. Deve envolver algo, atrevo-me a dizer, muito maior do que isso e em uma escala muito maior que envolva a Terra toda. Encontramos provas disso na direção das correntes que se movem sobre a superfície do planeta Terra. Por exemplo, nas rochas. Se você já observou arenito com camadas cruzadas, é um arenito que se encontra em um ângulo assim. Esse arenito nos indica a direção da corrente que depositou essa areia. Se olharmos para essas correntes fluindo sobre a superfície da Terra e em todas essas diversas camadas de rochas que vão do Cambriano até o topo, descobrimos que parecem estar indo na mesma direção em amplas áreas da Terra. Como se houvesse um tipo de fluxo ocorrendo que fosse diferente de tudo o que temos hoje. Hoje temos uma bacia. Os sedimentos vão para essa bacia de todos os lados e veríamos indícios de correntes entrando nessa bacia. No registro fóssil, observamos que as correntes costumam ignorar as bacias. Elas tendem a atravessar as bacias e parecem estar focadas em algo muito maior do que apenas uma parte da América do Norte, por exemplo. As correntes na América do Norte e na América do Sul se comportam da mesma forma, só para citar um exemplo. Então, isso sugere para mim que, no desenvolvimento do registro fóssil, tivemos coisas acontecendo que eram maiores do que podemos imaginar nos dias de hoje. Nada diz que os processos atuais, se continuassem por um longo período, teriam produzido isso. Isso afirma que a única forma razoável disso acontecer é ter processos que não estão acontecendo na Terra atualmente. Quando você olha para as rochas, não vê evidências de que se passou muito tempo. E o Dr. Brandon e eu temos trabalhado nisso nos últimos 15 anos, analisando dezenas de milhares de metros de sedimento, buscando evidências do passar do tempo entre as camadas. E a evidência seria que as camadas foram perturbadas ou suspensas, ou movidas por organismos ou raízes ou qualquer processo. Depois de depositar uma camada, se ela ficar parada por 1 ano, sem falar em 100 anos ou 1000 anos, essa camada será afetada pelo seu ambiente. Portanto, no processo atual, se houver sedimentos que forem depositados, o que você quer dizer é que existem processos que mudariam radicalmente essa camada. Claro, as raízes penetram no solo e o deslocam. Organismos, se estiver, bem, até mesmo acima do nível do mar, mas abaixo do nível do mar, há vermes e outros organismos que vivem lá. E eles estão constantemente se enterrando no sedimento. É daí que eles obtêm seu alimento. E se você trouxer um novo suprimento de alimento para eles, eles vão devorar isso e eles vão bagunçar toda a estrutura interna. Então, olhamos para essas camadas e perguntamos se a estrutura interna ainda está lá ou se foi perturbada por organismos, o que representa o passar do tempo. Não necessariamente muito tempo, mas tempo, se não houver perturbação. Então será complicado explicar aquele sedimento em um longo período de tempo. E o que você encontrou nos fósseis? Encontramos dezenas de milhares de metros sem nenhuma perturbação. Camada, após camada, após camada, após camada. E estávamos vendo isso em uma escala de centímetros, caminhando por milhares de metros de sedimento, observando perturbações em nível de centímetros. E elas são bem difíceis de achar. Você pode encontrá-las às vezes. Mas não do tipo que esperaríamos se houvesse passado bastante tempo.